nós acompanhar, bem tranquilo. Tá? Enquanto isso, Mateus 6, 25, saúde do irmão João Marcos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a irmã Elisiane, a toda a igreja, o irmão Fabiano que está dirigindo o culto, em nome do Senhor Jesus, portaria, a tesouraria, tá? A mídia, todos nós que aqui estamos, os visitantes, todos nós saúde com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos falando a palavra do Senhor conforme estes versículos que nós vamos ler, mas eu quero dizer que o irmão João Marcos não sabe, mas ele já resumiu toda a mensagem. O irmão João Marcos resumiu toda a mensagem. O irmão João Marcos disse que o nosso corpo precisa das coisas dessa terra, né, do alimento dessa terra, né, e realmente, mas o nosso espírito precisa do alimento celestial. É essa a mensagem, está resumido, é sobre isso aí que nós vamos falar. Então os irmãos, a igreja já estão sabendo que o que nós vamos falar é referente vamos dizer assim, a cidadania terrestre e a cidadania espiritual. Nós temos dupla cidadania. Então, eu vou resumir a mensagem. A leitura vai ser rápida, mas para Deus não precisa falar muito ou não precisa falar pouco, não faz diferença. O importante é nós ouvir a palavra do Senhor e estar na sua presença. Então, para nós contextualizar, então eu vou ler uma passagem meio grande, né? Mas para nós sabermos justamente isso aí, nós precisamos das coisas materiais e nós precisamos das espirituais. Vamos ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler mais uma vez esse mesmo versículo aí, e vamos parar aqui no 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Agradecemos a igreja, agradecemos, pode sentar à vontade, vamos ouvir a palavra do Senhor, agradecemos ao nosso Deus. Então, realmente, a palavra do Senhor está nos ensinando que nós precisamos das coisas desta terra. Nós estamos nesta terra, neste mundo, neste planeta, mas nós temos esta cidadania aqui e nós temos a cidadania celestial. Então nós temos direitos aqui e nós temos direito lá nos céus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus começou dizendo que não é para nós nos preocupar, nós vamos ocupar o nosso tempo em primeiro lugar, não, isso é em segundo lugar. Ele disse, não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir. Claro que nós precisamos nos preocupar, nós ocupar com isso, mas isso é em segundo lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele disse, neste versículo aqui, em primeiro lugar, é isso aqui que nós devemos buscar. A cidadania é terrena, tudo bem, tá? Em segundo lugar, em primeiro lugar, a cidadania é celestial. Aleluia. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós lemos meio rápido e não interpretamos bem o versículo. Não é todas as coisas vos serão acrescentadas. Não. Jesus Cristo disse, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Quais são todas estas coisas que vão ser acrescentadas para nós? O que comer, beber e vestir. Aquilo que nós precisamos para a cidadania terrestre, o Senhor Jesus Cristo providencia para nós, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A cidadania é celestial. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós vemos que nós temos direito aqui nessa terra e nós temos direito lá nos céus. No dicionário nos diz o que é um cidadão, uma pessoa cidadã, um homem cidadão ou uma mulher cidadã. É um indivíduo em pleno gozo dos seus direitos terrenos e direitos espirituais. Esse é o cidadão. Nós somos cidadãos desta terra, mas nós somos cidadãos celestial também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, para continuar, nós devemos aqui nessa terra trabalhar pelas coisas daqui, trabalhar pelo nosso alimento, trabalhar pela nossa roupa, para o que nós comer, beber, pela nossa saúde, enfim, aleluia, devemos sim trabalhar. O que Deus disse para Adão? Em Gênesis capítulo 13, versículo 19, se não puder colocar ali, então nós vemos que realmente nós precisamos trabalhar, nos preocupar com as coisas desta terra, mas isso, como a palavra está nos dizendo, é em segundo lugar. Porque quando Adão estava lá no Jardim do Éden, antes de Adão pecar, nós vemos que o trabalho para ele era um divertimento, não era penoso, era uma alegria ele poder trabalhar. Adão estava lá mesmo antes do pecado, ele estava trabalhando, mas ele não precisava cansar, ele não precisava suar, ele não precisava sofrer, não, era uma alegria, era uma festa para ele trabalhar, porque não existia o pecado, porque até ali ninguém, nenhum homem tinha desobedecido a Deus. Somente quem tinha desobedecido Deus até esse momento foi Satanás, e uma terça parte dos anos que Satanás conseguiu convencer a desobedecerem a Deus. Então nós vemos que a partir do primeiro pecado, da primeira desobediência, então as coisas mudaram. Aleluia. Então Deus não criou essa terra para nós vivermos desta maneira. Nós deveríamos continuar vivendo lá no paraíso sem precisar sofrer para viver no nosso dia a dia, sem precisar ficar enfermo. Então nós vemos, mas graças a Deus, que o nosso Deus sempre está pronto. Mas quando Adão pecou, a palavra nos diz, Gênesis 3:16, no suor do teu rosto comerás o teu pão. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó se transformará. Então tudo isso veio a acontecer por causa do pecado. Então a terra começou a produzir cardos e abrolhos, começou a acontecer coisas, a semente que era plantada já não ia mais produzir como antes do pecado. Então nós vemos que precisa o homem suar para comer o seu pão, passar trabalho, aleluia. E também, porque foi feito dessa terra, um dia ele teria que morrer, porque Deus disse para Adão, no dia que comeres do fruto do conhecimento e do bem e do mal, certamente morrerás. Então Deus disse, certamente morrerás. Quando Deus fala, a palavra de Deus se cumpre tranquilamente. Não precisamos ficar debatendo, argumentando, foi dito. Então nós vemos que nós precisamos trabalhar com o suor do nosso rosto, passar trabalho, aleluia, para as coisas terrenas deste mundo. Precisamos sim, aleluia, mas antes, em primeiro lugar, não vamos esquecer que é o reino dos céus, é a justiça. Isso nós devemos buscar antes de buscar o que é material. Então até hoje continuamos, nós precisamos trabalhar pela nossa cidadania aqui nessa terra. Nós temos direitos nessa terra, nós temos deveres nessa terra, que é onde nós estamos, como temos direitos e deveres celestiais. Nós sabemos que às vezes a gente quer deixar coisa assim, né? Mas nós não podemos esquecer que nós somos cidadão desta terra, nós temos os nossos direitos. Às vezes nós precisamos, para receber alguma coisa que é nossa por direito, nós precisamos recorrer na justiça. Mas
para nós recorrer ao direito nosso na justiça, nós temos que contratar um advogado. Para esse advogado entrar com a petição para buscar os nossos direitos. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas se nós formos olhar os direitos espirituais que nós temos, também nós precisamos de um advogado para nós conseguir aquilo que já é nosso, que a palavra diz que é nosso. Nós precisamos de um advogado, e o nome desse advogado é Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos diz que Ele é o Consolador, que Ele é o ajudador e que Ele é o advogado. Aleluia. Então nós vemos que nós precisamos, para conseguir os nossos bens, as promessas do Senhor Jesus Cristo, precisamos de um advogado chamado Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós podemos, se nós quisermos, por exemplo, alguém chega e me calunia, diz uma coisa de mim que eu não fiz, sai na rua dizendo que eu andei roubando por aí, e eu sei quem é essa pessoa, eu tenho o direito de pegar um advogado, e antes de ir na delegacia fazer um registro, contratar um advogado e processar essa pessoa. Isso por quê? Porque nós somos cidadãos desta terra. Nós não podemos, às vezes, esquecer nem que somos cidadãos dessa terra, nem que somos cidadão espiritual, porque nós podemos deixar as nossas bênçãos passar, deixar os nossos direitos passar, deixar de receber aquilo que já é nosso. Louvado seja o nome santo do Senhor. No livro de João 5,17, se não puder colocar ali, estaremos acompanhando o Senhor Jesus Cristo falando sobre o trabalho. E nós sabemos que aqui ele falou trabalho material, mas também muito mais o trabalho espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Aqui Jesus estava dizendo, e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. E que bênção, irmãos, que bênção, aleluia. O Senhor Jesus Cristo deixou o trono de glória, veio a essa terra, mas Ele veio aqui para trabalhar, para batalhar, para resgatar uma humanidade perdida, distanciada de Deus, que estava condenada para ir para o inferno, mas Ele tinha que lutar para isso. O nosso Deus lutou, o nosso Deus Jesus Cristo derramou o seu sangue para que nós tivéssemos direito à cidadania celestial. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Ele disse: meu Pai trabalha até hoje. Quando o Pai enviou o Filho Jesus Cristo a este mundo, Ele estava trabalhando. Jesus Cristo veio a este mundo também trabalhando, aleluia, para a salvação da minha alma, para a salvação da tua alma, aleluia, para que nós fôssemos, tivéssemos com nossos pecados perdoados a partir do momento que nós nos arrependa e peça perdão a Deus. Nós somos justificados, a Bíblia Sagrada nos diz. Então nós somos como se nunca tivesse pecado. Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados, a Bíblia Sagrada nos diz. Então no momento que nós pedimos perdão a Deus, que Deus nos perdoa, e que nós pedimos perdão realmente arrependido, nós não precisamos ficar voltando para trás e lembrando daqueles pecados que nem Deus, no sentido figurado, não lembra mais. É claro que Ele lembra, mas Ele não leva em conta, Ele não está mais preocupado, porque já foram perdoados os nossos pecados. Mas agradecemos ao nosso Deus, que também, aleluia, até o dia de hoje, Ele continua trabalhando para que nós sejamos abençoados. Ele continua trabalhando pelo nosso livramento. Nós fomos até hoje livres de quanto acidente, quanta armadilha do diabo. Até o dia de hoje, às vezes nós não podemos até nem saber que nós fomos livres, que o Senhor Jesus nos livrou de algumas catástrofes, mas, aleluia, o nosso Deus está trabalhando. Se precisar, Ele envia os seus anjos para nos guardar. Ele está trabalhando, estava trabalhando até o tempo de Jesus Cristo e está trabalhando até os dias de hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então precisamos correr atrás das coisas que são dessa terra, mas precisamos, em primeiro lugar, correr atrás e buscar as coisas celestiais. Devemos, em primeiro lugar, buscar o perdão dos nossos pecados, buscar andar em santidade, procurar andar conforme a palavra do Senhor, andar no caminho que é a palavra, conforme está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Os nossos direitos celestiais estão escritos, então nós devemos buscar, aleluia, porque o nosso Deus está trabalhando até hoje.
Mas nós vamos agora fazer mais uma leitura em João capítulo 4 e o versículo 32. Jesus Cristo estava falando sobre o alimento. Aleluia. Ali estavam o alimento desta terra e o alimento celestial. Jesus estava no poço de Jacó. Jesus estava ali falando com a mulher samaritana. Jesus estava evangelizando aquela mulher. Jesus abordou aquela mulher e começou a pregar o evangelho. Enquanto ele estava fazendo isso, os seus discípulos tinham ido até Samaria para buscar alimento. Era meio-dia para o Senhor Jesus Cristo. Mas quando eles chegaram ali, Jesus estava evangelizando a mulher samaritana. E Jesus Cristo disse para eles, para os discípulos chegaram com a comida e disseram: Mestre, aqui está o teu almoço. E Jesus Cristo disse, ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aleluia. Mais outro versículo. Então os discípulos chegaram com a comida ali e Jesus disse: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Imagina a situação deles, que andavam com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo sempre nos surpreende. Nós, por exemplo, estamos acostumados com as bênçãos de Deus, né? Mas volta, Ele está nos surpreendendo. Deus nos surpreende. Olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Aleluia. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo para comer? Ficaram sem entender nada. Então Jesus Cristo lhes disse, aí Jesus Cristo falou, aleluia: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Então, aleluia, nós agora falando no sentido espiritual, nós precisamos as coisas, do nosso alimento, da roupa, do que beber neste mundo, mas agora falando das coisas espirituais. Quando nós estamos trabalhando na obra do Senhor, aqui reunidos, nós estamos buscando a presença do Senhor, nós estamos alimentando a nossa alma. Jesus Cristo se alimentava quando fazia a vontade de Deus. Jesus Cristo se alimentou evangelizando a mulher samaritana. A mulher samaritana saiu dali já crendo no Senhor Jesus Cristo, foi até Samaria e trouxe muita gente para ouvir a palavra do Senhor, e muitos se converteram. Isto Jesus Cristo estava se alimentando. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele tinha uma missão nessa terra, e essa missão teria que ser resolvida. Então nós temos uma missão nessa terra, e nós fazendo essa missão agora, falando da cidadania celestial, das coisas celestiais, do nosso alimento, do alimento da nossa alma, do nosso espírito. Sim, o nosso espírito precisa se alimentar, a nossa alma precisa se alimentar, e isso em primeiro lugar. Antes de nós alimentar o nosso corpo, nós devemos, pela palavra, pelo contexto que nós estamos vendo aqui, nós devemos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, aleluia. Assim como o Senhor Jesus Cristo se alimentava espiritualmente, Ele se alegrava, aleluia, fazendo a vontade do Pai e realizando a obra dele. Certamente eu tenho uma obra para cumprir nesta terra. Cada um de nós aqui temos uma obra, uma missão aqui nessa terra para nós cumprir. Então o Senhor Jesus Cristo que se alimentava, se sentia bem, se sentia saciado, aleluia, com o seu espírito alegre, aleluia, quando estava fazendo a obra do Senhor. E isso é uma coisa que ele sempre estava fazendo, a obra do Pai, aquele que enviou ele. Sempre o Senhor Jesus Cristo estava realizando a obra, realizando a missão que Ele veio fazer, e graças a Deus que Ele realizou a missão dEle, indo até o fim, sendo obediente a Deus, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa dessa morte e morte de cruz é que nós temos a bênção da salvação, nós temos a bênção do perdão, e nós podemos alimentar o nosso espírito e a nossa alma fazendo a vontade do Pai. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Cada vez que nós glorificamos a Deus, cada vez que nós oramos a Deus, que nós cantamos louvor,
que nós saímos na rua evangelizar, que nós vamos fazer visita, uns vão no presídio, outros vão, que nem a nossa missão de ir lá no asilo. Então isso aí é fazer a vontade de Deus. Quando nós saímos deste lugar, nós saímos alegres, nós saímos felizes, nós saímos mais abençoados do que aqueles que nós abençoamos. Isso aí é verdade. Quando nós saímos do culto de uma missão nossa, que nós temos uma escala para tirar, nós saímos mais abençoados, parece, ou igual os irmãos que foram abençoados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, para finalizar, aleluia, então nós falamos sobre a cidadania terrestre, que nós somos cidadãos, temos direitos e deveres aqui, e sobre a cidadania celestial, que nós temos direitos e deveres lá também. Aleluia. Romanos, no capítulo 14 e no versículo 17, também nos fala do que nós devemos buscar em primeiro lugar, que é o reino de Deus e a sua justiça. Ali está escrito assim, Romanos 14 e o versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. Este é o reino de Deus, isso que nós devemos buscar em primeiro lugar. Aleluia. Comida, bebida é a cidadania terrestre, a cidadania celestial é justiça. Devemos buscar a justiça, devemos ter fome e sede de justiça, porque se nós tivermos fome e sede de justiça, nós seremos fartos. A Bíblia Sagrada nos fala nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus Cristo falou. Então buscamos a justiça, buscamos ser justo, e buscamos fazer ou influenciar alguém para fazer justiça e não ser injusto. Se eu for fazer um negócio, eu não vou fazer um negócio tirando dos outros, não roubando dos outros, vamos dizer, não, mas uma coisa justa. Se tal coisa vale isso, eu ofereço isso e nós negociamos. Então vamos buscar em primeiro lugar a justiça, tanto a terrena quanto a espiritual. Dupla cidadania, paz, nós devemos buscar em primeiro lugar, antes do arroz ou feijão, aleluia, devemos buscar a paz, aleluia. E essa paz não é aquela paz que só acontece quando não tem guerra, ou quando os homens fazem guerra e depois ficam se reunindo na ONU para trazer a paz. Então por que fizeram a guerra? Não é essa paz. Essa paz nunca vai existir perene, por muito tempo. Ela existe por um pouco de tempo e termina. A paz que nós devemos buscar em primeiro lugar é a paz que o Senhor Jesus Cristo tem para nos dar. Ele diz: a paz que eu dou não é a paz que esse mundo dá. Aleluia. A paz de Jesus Cristo é uma paz, mesmo entre as tribulações que nós passamos no dia a dia, nós temos paz. Nas tentações nós temos paz, nas lutas nós temos paz, nas enfermidades nós temos paz. Esta é a paz que nós devemos buscar em primeiro lugar. E a alegria no Espírito Santo, o nosso advogado, ele intercede por nós, para nós podermos conseguir essas coisas. Vamos pedir um advogado, o Espírito Santo, aleluia. Porque se nós formos orar, como a Bíblia Sagrada nos diz, nós não sabemos orar como convém, não temos palavra para chegar a Deus, o nosso Pai, mas nós falamos aqui, aleluia, falamos com o nosso advogado, ele fala com a linguagem de Deus, Deus fala com Deus e Deus entende Deus, aleluia. Então o nosso advogado é o Espírito Santo. Então nós fazendo isso de coração, nós sabemos que a nossa oração não vai parar no teto, como as pessoas dizem, não. Se for a minha, ela pode parar. Não, mas tem um advogado que é o Espírito Santo, ele intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então podemos orar e ficar tranquilo que Deus ouviu a oração, aleluia, e Deus vai atender no tempo certo, aleluia. Então ali nós vemos que aqui nos fala justiça, paz e alegria. Nós sabemos que o fruto do Espírito Santo, como nos diz a palavra do Senhor, é alegria, paz, gozo, agora me falou, são várias, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, aleluia. Às vezes a pessoa diz: eu sou de pavio curto, então ele não tem o Espírito Santo, porque o fruto do Espírito Santo é domínio próprio, o fruto do Espírito Santo é longanimidade, aleluia. Convido a igreja a colocarmos em pé. Nós estaremos orando e vamos buscar os nossos direitos. A Bíblia diz que é para buscar em primeiro lugar. Nós temos direito, mas se nós não buscarmos esse direito,